Juliana Cortes, atual gerente da Gerência de Formação Continuada do Professor Regente. Hoje iremos começar o nosso segundo webinário, voltado para os profissionais que trabalham com o projeto Travessia. O tema da live de hoje é como a avaliação e o ambiente podem potencializar o processo de alfabetização. Antes de chamar os nossos convidados de hoje, queria passar algumas informações muito importantes. A primeira delas é que esse webinário ficará gravado no canal do professor, do aplicativo Reeduca em Casa e também no YouTube da Escola de Formação Paulo Freire. Outro recado importante é que durante toda a transmissão, teremos equipes responsáveis por responder as dúvidas no chat, tanto do YouTube como do canal do professor. E, por fim, não deixem de avaliar esse webinário. O link da avaliação estará disponível no chat, basta clicar e preencher. Essa avaliação é muito importante porque, além de validar a participação nessa ação formativa, ela serve como feedback para o planejamento de outras formações. Dito isso, gostaria de apresentar as nossas convidadas de hoje. Tenho o prazer de chamar as professoras convidadas Liliane Martins, especialista em alfabetização e políticas públicas e integrante da Gerência de Elaboração e Aplicação da Coordenadoria de Avaliação, e a professora Juliana Cardoso, pedagoga, neuroeducadora, especialista em docência e metodologias ativas, professora e diretora adjunta da Escola Municipal Álvaro Alvim e Magalhães Bastos. Sejam muito bem-vindas, professoras. E para começar a nossa conversa de hoje, eu passo a palavra para a professora Liliane. Professora, a palavra é sua. Olá, gente. Então, agora nós vamos ter uma conversa sobre a avaliação escrita no nosso município, na nossa rede, pensando um pouco esse processo de aquisição da escrita. Então, vamos começar a dar uma olhada aqui nos slides para que a gente possa dar início a essa nossa conversa. E vamos estar refletindo um pouco da importância que isso tem no Travessia, na nossa rede, pensando em alfabetização, pensando em ensino e escrita. E no próximo slide, a gente pode visualizar aqui algo fundamental da nossa reflexão, que é, como diz Paulo Freire, pensando criticamente a prática de hoje e de ontem, que se pode melhorar a próxima prática. Não tem como falar em avaliação sem pensar nas práticas existentes, no nosso progresso, em como nós caminhamos e chegamos até aqui. Então, como a gente pode perceber nesse próximo slide, as setas do caminho. A avaliação não é algo estanque, ela não é algo que acontece de forma isolada. Ela tem um caminho, um percurso já percorrido e o seu embasamento está tanto no currículo carioca quanto na priorização curricular de língua portuguesa, que é o que nós vamos estar trazendo aqui na escrita. Então, quando a gente fala de avaliação, a gente perpassa pelas lógicas e pelo nosso embasamento teórico que está nesses dois suportes, sabendo que a priorização curricular ela precisa ser olhada de um modo amplo, não se esquecendo do que está presente no currículo, e tendo a avaliação como diagnóstico sobre o domínio das habilidades essenciais para a formação dos estudantes. E as habilidades que foram elencadas da priorização curricular para a gente estar pensando na avaliação escrita, elas são esse domínio, esse combo de habilidades como escrever palavras, produzir textos individual e coletivamente, com uma sequência lógico-temporal, início, meio e fim, escrever espontaneamente ou por ditado palavras e frases de forma alfabética, usando letras, grafemas que representam fonemas. Esse foi o conjunto de habilidades que nós elencamos nesse primeiro momento para estar pensando na parte de avaliação escrita da nossa rede. Pode passar. Seguindo a nossa caminhada enquanto rede, né, nós precisamos ver essas habilidades elencadas. O importante destacar aqui, quando falamos do guia de correção, vai para além dos níveis psicogenéticos de escrita elencados por Emília Ferreira.
No entanto, para se pensar um viés avaliativo e normativo, faz-se necessário a utilização de alguns parâmetros para a reflexão da prática. E por isso esse recorte, estabelecendo esses 5 níveis que nós vamos estar avaliando e pensando na hora de clarificar mais os aspectos da apropriação da cultura escrita, não podendo de forma alguma ser confundido como um rótulo ou um enquadramento para cada estudante. Nós sabemos que, assim, não podemos olhar os estudantes como sendo pré-silábicos, ou, esse meu aluno, ele é silábico, esse meu aluno é pré-silábico. Não, isso são etapas que os estudantes passam e que nós precisamos levar em consideração, sabendo que na aquisição da escrita, eles perpassam por isso. Mas o mais importante de tudo é que a avaliação ela não seja vista como uma rotulagem, mas como uma prática com finalidade investigativa e progressiva. Tendo clarificado esse aspecto sobre a avaliação e sobre os níveis de escrita presentes nesse guia de correção, acredito que é importante avançar nas reflexões e análises que as questões de escritas e de correções nos permitem, visto que, por menor que seja o nosso conhecimento diante dos níveis psicogenéticos da escrita, o resumo contido nesse guia de correção, com a sua exemplificação em cada item, torna bem intuitivo a compreensão na hora de pensar a avaliação. Só que, para além disso, nós precisamos pensar a escrita para adequar cada forma de correção à escrita do aluno. Então, prosseguindo, no slide 6, nós podemos parar e pensar um pouquinho. O que esperamos ao levar em conta a análise de cada um dos aspectos mencionados, né? O que essa escrita nos revela, né? Quando a gente está avaliando o que a gente espera em relação a... É possível compreender sobre essa escrita do aluno. E aí nós podemos perceber os saberes já construídos e em construção pelos estudantes, né? As habilidades já consolidadas e as que ainda precisam ser compreendidas e apreendidas. A aprendizagem ocorrida nas diferentes etapas da apropriação. Nesse sentido, nós precisamos deslocar um pouco o pensamento de que o aluno só aprendeu quando ele se encontra no nível alfabético ou então ortográfico, levando em consideração que seja qual for o nível que em determinado momento o aluno se encontra, ele requer e demonstra aprendizado nesse processo. Seja no nível silábico, pré-silábico, silábico alfabético, ele demonstra uma certa caminhada e processo percorrido por ele até chegar a essa etapa. Então, desmistifica, joga por terra o fator de achar que somente no nível alfabético e ortográfico o aluno demonstra qualquer tipo de conhecimento e aprendizado. Os modos pelos quais os estudantes se apropriam da cultura escrita, a forma cognitiva, como vamos perpassando esse processo até chegar ao nível alfabético e ortográfico. O estado transitório e de mediação a ser realizado com cada aluno. Cada estágio que o aluno passa, ele é transitório. Por isso, a gente volta a reforçar o fato de que não existe uma rotulagem, não é simplesmente diagnosticar e falar o aluno é isso, porque simplesmente isso não dá conta. A gente precisa ir para além das nomenclaturas e perceber em que nível se encontra a escrita desse aluno para, com mediação e intervenção, a gente conseguir progredir no desenvolvimento do aluno. No próximo slide, nós temos as possibilidades de ajustar as lentes. Durante muitos anos, nós ficamos com essa lente de avaliação um pouco embaçada, principalmente no que se trata de escrita dos alunos, onde só poderia escrever o aluno que já tivesse domínio alfabético sobre a escrita e domínio ortográfico. E aí sim poderia-se haver uma certa avaliação da escrita. E quando a gente limpa as nossas lentes e quando a gente amplia a nossa visão de cultura escolar, percebendo o desenvolvimento do aluno, nós chegamos à conclusão
de que para que haja uma escrita eficiente na sociedade, a gente precisa propor e colocar os nossos alunos para escreverem. Praticar para aprender e aprender para praticar melhor. Só se aprende a escrever escrevendo. São nessas frases já conhecidas, nesse pensamento reflexivo que nós devemos perseguir a nossa prática, não só com modelos e cópias de escrita, ou somente com momentos em que o aluno tem um banco de palavras, ou somente a palavra que ele tem no quadro de suporte que ele pode escrever, mas colocar o aluno todo o tempo em contato com essa escrita, para que essa lente, para que essa correção e essa progressão no nível de aprendizado, de alfabetização possa estar ocorrendo. Próximo. E aí, para a gente pensar isso e conseguir compreender melhor o que está apontando lá no guia de correção, a gente vai estar analisando rapidamente algumas escritas dos estudantes, dos alunos da rede, e pensando um pouco como a gente poderia olhar nesse viés que vai para além dos níveis psicogenéticos, mas também dos aspectos ortográficos, de coesão, de coerência. Existe a possibilidade de oscilação entre os dois níveis? Ao observar essas duas escritas, que estão aqui nesse contexto no momento, a gente percebe que sim, existe essa possibilidade. E como que acontece? Como surgem essas possibilidades? Isso depende muito da forma como o aluno está sendo exposto, da forma como o aluno está interagindo com a escrita, que ele está podendo colocar as suas ideias, o seu pensamento em ação, e ele assim, ele cria suas dúvidas, ele tem respaldo para que essas dúvidas sejam sanadas e ele possa progredir de forma a adquirir e consolidar esse aprendizado. Através dessa imagem, a gente pode perceber que estão um grupo de pessoas fazendo um piquenique com um churrasco e tudo dá indício de que pode ser uma família reunida em algum momento de lazer. E aí a primeira escrita nos mostra família, fafé, ruraro, né? Família fazendo churrasco. E aqui uma das coisas que a gente traz para além desses níveis, né, antes mesmo de falar que nível nós achamos que essa escrita se encontra, a gente pode perceber que assim alguns elementos coesivos faltaram, né? Não está a família está fazendo churrasco, só botou família fazendo churrasco. E aí a gente pode analisar um pouco a forma e o contexto com que essa criança pensou, ela teve o cuidado de colocar essa escrita, né? E assim, a família fazendo churrasco. E ela teve uma certa dificuldade na palavra fazendo, onde além de suprimir uma parte da palavra, da sílaba, ela também ela juntou, né, aglutinou ali com a palavra churrasco, mas a gente consegue, no contexto, com a ajuda da imagem, analisar e podemos dizer que ela se encontra no nível silábico alfabético. Né? Essa criança já consegue perceber a sílaba, ela já consegue pensar, e talvez se fosse somente para escrever uma palavra, ela pudesse oscilar já no nível alfabético, porque a oscilação ela também acontece entre palavras, frases e textos, porque quando as pessoas estão só com palavra, fica mais rápido e mais fácil. No de baixo, se a gente passa rapidamente, a gente poderia dizer que seria nível pré-silábico. Por isso é necessário um olhar mais minucioso sobre cada etapa do que está sendo colocado. Porque aí a gente pode perceber que ali está, ó, a família está fazendo churrasco. E o família ali representado pelo F, M e L. E aí a gente percebe que essa criança já tem um contexto silábico em que ela está progredindo nessa escrita. Pode passar, por favor.
Pode passar o slide, por favor. Nesse exemplo de cima, essa criança, ela já demonstra alguns domínios sobre a língua e ela está nessa transição da letra para a letra cursiva, né? Da letra de forma para a letra cursiva, demonstrando que em alguns momentos ela tem dúvida, ela não consegue colocar essa letra ali, mas olha o cuidado ali nos animados. Eu gostaria de chamar a atenção porque a gente percebe que ela teve o cuidado de colocar o S do plural. Então, assim, ó, animados. Apesar de, na parte de família, ela só escreveu família. Isso porque o pensamento vai muito mais rápido do que a escrita. E essa família está fazendo piquenique e estão muito animados. E ali ela já se encontra na parte alfabética. A família está fazendo churrasco embaixo, né? E a gente encontra também outro estágio alfabético. Pode passar. E nós trouxemos um exemplo do material do Travessia, que já está sendo aplicado esse ano. E aqui com algumas palavras onde eles têm um quadro de apoio para buscar a palavra. E a gente pode perceber como, quando eles têm esse quadro de apoio, eles conseguem reproduzir a palavra com maior facilidade. E na hora de construir uma frase, o nome que eles têm, o apoio, eles conseguem reproduzir perfeitamente, só que no momento em que ele precisa construir essa frase, dar continuidade, a gente precisaria de mais suporte para entender o que escreveu. De um lado está alfabético, a gente consegue entender, e do outro lado, para que a gente pudesse fazer essa análise, era preciso que esse autor, esse produtor, tivesse perto para que a gente pudesse indagar o que ele quis dizer e como ele pensou na hora de produzir a sua escrita. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Seguindo esse pensamento, é que a gente traz essa analogia do mecânico mexendo no carro. Porque esse mecânico, ele não simplesmente viu um carro parado, achou que poderia mexer, abriu o capô do carro e falou, eu vou mexer aqui porque o problema é esse motor. A gente, quando leva um carro no mecânico, a gente precisa dizer para ele quais foram os indícios, qual barulho o carro está fazendo, aonde tem demonstrado uma certa dificuldade, se é no freio, se é no volante, qual a direção, a gente aponta o caminho do que está aparecendo o erro. A mesma coisa, o exemplo dessa médica parada aí no cantinho. Ninguém chega no médico e o médico olha para sua cara e já sai receitando. Se isso acontecer, a gente causa estranheza, a gente levanta e nem pega a receita. Porque, na realidade, a gente só pode ser receitado, só pode aparecer algo depois que a gente diz os nossos sintomas, o médico pode avaliar. E a mesma coisa acontece com a escrita dos estudantes. O professor não pode achar que já entendeu em que nível, como está o pensamento dessa criança em relação à escrita, se ele não tem esses indícios, essa conversa, essa interação com esse autor do texto. Pode passar. Pode passar, por favor. Nesse sentido, que a gente sabe que a avaliação como um ato processual, como um ato contínuo e progressivo, assim como na construção de uma habilidade que precisa ser dialógica, investigativa e autoral, a gente sabe que o aprendizado ocorre o tempo todo. Vamos imaginar que a gente está entrando numa aula de natação. Seria muita ousadia a gente pensar que com uma única aula a gente vai sair de lá já sabendo nadar, podendo entrar no mar mais revolto, que a gente vai conseguir ultrapassar aquelas ondas e conseguir nadar até o fundo. Na verdade, quando se assiste uma aula de natação, você aprende algumas
etapas importantes, algumas ações necessárias para que depois você saiba nadar, mas naquele momento você não consegue nadar. Assim acontece também na escrita. Quando a gente coloca os nossos alunos para escreverem, quando a gente passa a estrutura e a gente vai vendo a sua função comunicativa no meio cultural e tudo que a escrita envolve, eles vão apreendendo, fazendo a construção de sentido e de valores sobre essa escrita. Só que a gente não pode esperar que de uma única vez ele saiba escrever, mas esse aluno que já é constitutivo dessa língua, ele pode criar valores sobre ela. Aí, chegando ao fundo de mergulhar, saindo desse raso, de que somente pode escrever palavras, mas que a gente possa ir a fundo dessa escrita, onde o pensamento e a lógica comunicativa esteja a seu favor. Pode passar. Aí, a avaliação de escrita, assim como qualquer outra avaliação, ela serve para a gente como um suporte, assim como um termômetro. Quando a gente percebe que alguém da nossa casa está com uma temperatura elevada, a gente pega o termômetro e coloca esse termômetro para aferir a temperatura. No entanto, por mais que dê uma temperatura de 40 graus, esse termômetro ele serviria para sanar essa dificuldade? A gente teria que levar a pessoa ao médico, a gente teria que passar um remédio para que aquela febre abaixasse. Assim também acontece com a avaliação. A avaliação ela serve como um instrumento, uma ferramenta diagnóstica para que a gente possa perceber nessa tríade de ação, reflexão e ação o nosso planejamento, a nossa forma de agir e refazer para repensar o caminho e construir uma aprendizagem mais significativa. Isso acontece na avaliação de todos os modos, que é só como um instrumento, mas ele não deve ser o único e ele não deve ser a palavra final ou simplesmente aferiu isso, ficou, guardou. Mas a gente precisa pensar, replanejar, refletir a prática para que haja um desenvolvimento mais significativo. Pode passar. E aí, ler é inteirar-se da experiência do outro e escrever é dizer ao outro que há de singular em nós, que a singularidade dos nossos alunos possam aparecer através dessa oportunidade, através do trabalho com a escrita, que a gente possa oportunizar o que por tanto tempo foi silenciado, foi visto de forma tangível e até mesmo invisível, possa aparecer, porque com a singularidade do outro, nós formamos o todo coletivo na educação. E é assim que a gente possa prosseguir nesse sentido. Obrigada. Obrigada, professora Liliane. Suas considerações foram muito importantes para a gente refletir o papel da avaliação nesse processo de alfabetização. E para continuar a nossa conversa, agora eu tenho o prazer de chamar a professora Juliana Cardoso, que vai falar um pouquinho sobre o ambiente e como ele pode potencializar a aprendizagem. Olá, bom dia a todos. Obrigada pelo convite de estar aqui. Depois de a gente ouvir, né, tudo que a Liliane falou, o que a gente pega disso? Né? A Liliane falou um pouquinho de currículo, ela falou um pouquinho de avaliação, e eu vou falar um pouquinho de recursos, né, desse ambiente em que você vai estar fazendo essa produção, trabalhando essa questão da alfabetização com os seus alunos. E aí, pegando esse gancho entre ambiente, espaço, né, eu estou aí com o primeiro slide em que mostra para você um ambiente de aprendizagem focado no travessia, tá? E o que eu tenho para mostrar para vocês aí? A diferença básica, né, gente, entre o ambiente e o espaço é a forma como a gente se conecta com esse nosso aluno. Então, a gente já passou pelo acolhimento, a gente já passou pela formação de grupos, a gente já tem um pequeno reconhecimento desse aluno, a gente já criou nossas regras, a gente já passou por essa diagnóstica, que a Liliane já falou, e a gente já começa a conhecer um pouco o nosso aluno mais de perto. E que de forma a gente vai trabalhar em sala de aula para a gente aí dar início e manter esse processo de alfabetização para os nossos alunos que já estão num processo de pré-adolescência e adolescência, né? Então, a gente vê ali na sala de aula um ambiente com alfabetário, que é necessário para que eles tenham a vista, para manuseio e para vista também o alfabetário. Eu tenho ali no cantinho os cartazes que eu posso utilizar com intencionalidade para relembrar, para intensificar o que eu ainda preciso aprender. Um calendário, que é super importante ter um calendário em sala de aula, para que eles tenham essa questão de tempo e de rotina.
o mapa, temos ali uma atividade do livro do Otávio Júnior, que é da Minha Janela, que está também no material do Travessia. Então, eu trouxe algumas atividades que estão no material Reeduca do Travessia, para que a gente veja na prática como a gente pode ambientar a nossa sala, ou seja, atividades em que eu traga de dentro do material para dentro da minha sala e amplie isso aí também para fora da sala de aula, para os cartazes irem para murais, irem para outras opções, para salas de outros colegas, né? Se apresentar em outros colegas. Então, tudo isso é um crescimento que vai sendo adquirido. Um outro cartaz que também está ali é um cartaz que também tem na proposta do Travessia, que é um bilhete, né, que é uma produção simples, mas que pode ser feita no coletivo, pode ser feita individualmente, pode ser feita essa leitura para uma correção com um grupo. E uma coisa muito importante que eu acho que todas as séries, não só os anos iniciais, como o Travessia, como os anos finais também, a importância da rotina. A gente precisa passar para o nosso aluno qual vai ser a rotina dele ao longo daquele dia. Para quê? Para que ele tenha esse ambiente, essa organização do processo de como vai funcionar o dia a dia dele dentro da escola. Então, como ele vai chegar, se vai ter uma leitura, se vai ter feito esse material, se vai ter feito uma correção de tarefa, se vai ter leitura de livros, se a gente vai fazer atividade em grupos, atividades individuais, atividades no coletivo, como vai ser o nosso dia a dia, né? No próximo slide, eu vou mostrar para vocês um pouco de algumas atividades que a gente pode estar utilizando em sala de aula, que são simples, com materiais que a gente tem na nossa rede e que vão estar colaborando para fazer o quê? Não deixar da gente utilizar o jogo, não deixar que a gente utilize outros recursos para que a gente movimente essa sala de aula com os nossos alunos. Essa primeira atividade é uma atividade de ordem de numeração, né? Ordem pode ser crescente, decrescente. Aí você vê o grupo sentadinho ali no chão, cada um com a sua cartinha. Você pode fazer num papel, pode fazer numa cartolina cortadinha, e aí eles têm um tempo, né? Cada grupo tem um tempo para se organizar, ou em ordem decrescente, ou em ordem crescente, e descobrir aonde fica o ponto de interrogação. Então, é uma atividade que pode parecer simples, porque ela é simples de fazer, mas ela é uma atividade super legal. Você pode modificar pela tabuada, você pode modificar por um ditado falado de soma e subtração, ou até, se você for falar de alfabetização, que é o que a gente está falando aqui de grande avalia, que é a escrita, pedaços de palavras para montagem, ou montagem de uma frase, organizar em forma de várias palavras e organizar em forma de frase. Então, você pode usar essa atividade aí com esse recurso do recorte para utilizar na sua sala de aula de diversas formas, tá? No segundo slide, a gente já tem uma outra atividade, que também está baseada no nosso material do Travessia. Essa segunda atividade do outro slide, ela já é baseada em outra proposta. É a atividade de células. Aí você vai falar, nossa, Juliana, como é que a gente vai trabalhar isso? Células faz parte do conteúdo de ciências que está também no nosso material do Travessias. Então, quando a gente fala de células, a gente fala lá células com núcleo, seu núcleo, né? Como é que a gente vai fazer isso com o aluno de uma forma lúdica, de uma forma simples e de uma forma que fique legal? Então, você vai trabalhar com massinha. Olha que legal, mas nossa, meu grupo vai trabalhar com massinha? Vai trabalhar com massinha. Você vai cortar lá um pedacinho, vai entregar para cada um. Essas aí são as tirinhas de EVA, e aí eles vão trabalhar o sentido de célula na atividade de ciências. Depois vocês podem fazer uma produção escrita com esses alunos, pode pedir para que eles reproduzam no caderno, para que eles escrevam sobre isso, para que eles escrevam o que eles acharam, em dupla ou em grupos, porque a gente sempre tem na nossa sala de aula diferentes alunos com diferentes níveis. Então, alguns podem estar em algum momento escrevendo, outros estarem produzindo, e é isso que vai fazer com que a nossa sala de aula tenha esse ambiente, ou seja, essa junção entre professor, aluno e produto, ou seja, produção. A gente tem um ambiente de aprendizagem quando, de fato, o professor e o aluno produzem coisas juntos e ele se sente pertencente por aquilo ali. Ele tem pertencimento, ele entende que aquilo ali foi parte dele, que ele que produziu, que está lá no mural, que é a escrita dele, que é o crescimento dele, que é a evolução dele. É muito importante o registro por conta dessa evolução, né, que é importante o professor
ter o registro dos alunos para que ele entenda essa evolução do seu aluno. E no próximo slide, a gente também vai ter uma outra atividade para trabalhar em ambiente de aprendizagem, que é o calendário. Gente, o calendário é super importante. No cantinho direito aí eu tenho um calendário com as crianças preenchendo, né? Essa é uma turma de 6º ano carioca, que se assemelha na questão da travessia por conta da faixa etária, né? Então, eu tenho aí um calendário de abril de 2022, um calendário anual, que vai estar lá no seu grau, e vai estar lá colocado para que ele tenha essa noção de tempo, de periodicidade também, de que as coisas vão se modificando. E aí, essa turminha, eles estão anotando ali os dias que eles vão ter avaliação, os dias que eles vão fazer trabalho. Você pode botar a questão da previsão de tempo, você pode pedir para marcar ou riscar quando é sábado e domingo, para eles começarem a ter essa questão de organização, de criação de tempo, de uso do calendário, né? Vocês estão vendo que todas as produções que nós estamos trazendo, e quando a gente fala de avaliação e de diagnose e de trabalhar com conhecimentos, habilidades e critérios, a gente trabalha com coisas que tenham a ver com o nosso cotidiano, ou seja, com coisas que são baseadas no nosso reconhecimento de vida. Então, calendário é uma coisa que todos nós usamos, sistema de numeração, ordem crescente, decrescente, nós todos usamos. Então, é importante a gente passar para o nosso aluno do Travessia que ele está trabalhando ali com conteúdos e com atividades baseadas nas necessidades que você já viu do teu grupo e naquilo que é interessante para ele. Então, nem sempre o que é interessante para uma turma é interessante para outra. Então, cabe a gente descobrir o quê? Aonde está aí a mágica de o que é interessante para a minha turma, o que eu posso explorar do que eu já conheci um pouquinho dela, para que, de fato, as aulas fiquem mais prazerosas e eu consiga, daí, deslanchar a questão da escrita com a minha turma. No próximo slide, a gente tem já uma outra atividade, que são os cartazes que eu utilizava em sala de aula. O que eu fazia com esses cartazes? Eu imprimia esses cartazes e colava no meu mural. O que é muito importante, gente? Esse mural ele vai sendo construído, né? A gente vai acrescentando ali, conforme a gente vai ampliando os nossos conteúdos de língua portuguesa, de matemática, de ciências, de história e geografia, a gente vai ampliando ali um grande quebra-cabeça no nosso ambiente escolar. E eu também fazia de uma forma menor e pedia para os alunos colarem no caderno. Então, quando eles precisavam relembrar ou então intensificar esse conteúdo ou compreender um pouco mais sobre aquele conteúdo, ou ele estava no caderno, ou ele era produzido de uma forma de material coletivo, ou ele ia para o mural. Então, meu mural ele virava mesmo um quebra-cabeça, que no fim do ano a gente tinha ali todo um contexto do que foi trabalhado ao longo do nosso ano. Algumas coisas iam saindo, outras coisas iam entrando, mas assim caminhava-se o processo de ambientação da nossa sala, tá? Então, esses cartazes eram produzidos de acordo com as necessidades do nosso aluno. Então, ali eu estou vendo ali unidade, dezena, dúzia, conteúdos que também estão no processo de travessia, que podem sim ser feitos em forma de card, para serem colados no caderno, para serem colocados no seu mural, ou até para você explorar mais vezes. E também a organização do corpo humano, que também está no material do Travessia, porque tudo que a gente fala, gente, em relação a componentes curriculares, a gente fala da escrita e da leitura, né? Então, eles estão ali a todo tempo. Então, a gente abre o leque, né, aqui na questão do ambiente, para mostrar que a gente pode produzir um monte de coisas, falando de todas as habilidades e componentes curriculares importantes para esse aluno, sem deixar a escrita, sem deixar essa avaliação morrer ali, ou a gente esquecer de alguma forma. Lembrando que a avaliação ela é um ponto de partida, ela é um processo que a gente tem, né? Mas a gente tem aí uma gama de atividades, e diariamente a gente está com os nossos alunos, então a gente começa a reconhecer o que cada aluno qual dificuldade aquele grupo tem mais e por onde a gente vai caminhar com aquele grupo. Então, a avaliação ela é um ponto de partida, um norte, né, para que a gente aí dê direção ao nosso grupo. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês uma outra forma também de produção de atividade, mas já deixando um recadinho, né? Como a gente pode produzir alguma coisa? Eu deixei aqui um recadinho do Travessia, porque eu acho que o Travessia é um projeto muito bonito, é um projeto que foi feito para que a gente pudesse, de fato, acolher os nossos alunos da rede e, de fato, produzir essas crianças, escritores, leitores, enfim, e que eles tenham oportunidade tanto quanto os outros. Então, eu vejo Travessia como muito T de trabalho, R de respeito,
A de aprendizagem, V de vivências, E de experiências, S de solidariedade, S de sucesso e de incentivo e A de amor. O significado de travessia, gente, para a escola é a possibilidade dos alunos se desenvolverem no seu próprio ritmo, de acordo com as suas necessidades individuais, habilidades motoras, emocionais e sociais que facilitem o desenvolvimento coletivo. E aí, gente, a gente tem o significado de travessia para a escola, que possibilita aos alunos desenvolverem no seu próprio ritmo de acordo com as suas necessidades individuais, habilidades motoras, emocionais e sociais que facilitem o desenvolvimento cognitivo. Então, o que eu quero trazer para vocês, gente? Produzam, não tenham medo, façam com seus alunos, formem grupos, formem duplas, diversifiquem as atividades, tragam as atividades que estão no material e ampliem elas na sala de aula de vocês, coloquem esse material fora da sala de aula, utilizem isso, façam com que essas crianças se sintam protagonistas dessa produção, desse conhecimento, desse reconhecimento de se ver nas atividades, de se ver no mural, de se ver no cartaz. Isso é tão importante para eles nesse momento, né? Se reconhecer, se conectar com o professor. Então, por isso eu digo amor, por isso eu digo sucesso, por isso eu digo experienciar de experiências, de vivências, de respeito, de muito trabalho. Travessia, acima de tudo, muito trabalho. E eu desejo à equipe do Travessia muito sucesso em 2022. Produzam muito, estejam muito preocupados, sim, com a alfabetização, com o processo de leitura e escrita dos seus alunos, mas principalmente no que essa travessia vai ser ao longo de 2022 para todos vocês, alunos e professores. Um grande beijo, fiquem com Deus. Obrigada, Luciana e Lili. Obrigada, professora Juliana. Ficou muito interessante sua apresentação, porque a gente pôde ver um pouco qual a potencialidade desse ambiente. Esse ambiente pode servir com apoio visual para o conteúdo que a gente está dando. Ele pode integrar o nosso tripé, que é currículo, material e avaliação. Ele pode trazer segurança para os alunos e, principalmente, esse ambiente tem que ser seguro e construído junto com os alunos, para ter esse pertencimento. Eu aproveito para convidar todos os professores do Travessia que estão aqui. Se quiserem, podem assistir a live do Carioca, destinada aos professores do Carioca, que também está aqui no YouTube. E também a gente fala um pouquinho do ambiente, numa outra perspectiva, né? Na perspectiva de organização dessa sala de aula, dos arranjos, e como esses arranjos precisam estar compatíveis aos nossos objetivos de aprendizagem. Quero também aproveitar a oportunidade para falar da Semana de Educação Socioemocional, da CESEM, que irá começar no dia 4. Então, ela acontecerá do dia 4 ao dia 8. Então, estejam ligados na programação, acompanhem. Principalmente porque as escolas de travessias receberam um material do projeto Espaço de Ser, que é mais uma ferramenta para a gente desenvolver os alunos, para trazer um pouco essa discussão das habilidades socioemocionais que interferem nesse processo de aprendizagem, no processo de alfabetização que a gente tanto falou aqui na live de hoje. Para finalizar, eu queria relembrar sobre a avaliação dessa ação pedagógica. O link está disponível no chat. Não deixem de preencher, pois, como eu disse, ele é um feedback para a gente planejar as próximas formações e também a comprovação da presença aqui no nosso webinário. E, para finalizar, eu queria chamar as nossas convidadas para a gente se despedir. Liliane e Juliana. Muito obrigada, professores. Eu acho que foi um dia de bastante reflexão. Eu espero que os professores consigam aproveitar tudo que a gente discutiu para multiplicar e também para levar para o seu contexto, né? Para o seu contexto de sala de aula. Que, como a Juliana falou, cada turma é uma turma. Então, a gente precisa da avaliação, a gente precisa desse acompanhamento, desse olhar e dessa escuta ativa para que a gente perceba como é composta a nossa turma. Então, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. E todos os professores, a gente se vê no próximo webinário e nas outras formações. Acho que foi.